Quero, portanto, convidá-los a abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um de seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Deus de infinita graça e misericórdia, a tua providência nos tem assistido. Isso não nos exime de dificuldades, de passarmos momentos de aperto, de angústia, de falta, de dores. Mas a tua providência nos tem assistido diariamente, Senhor. E o Senhor tem disposto em nossas mãos recursos, que nem sempre estamos conscientes deles. Queremos rogar ao Senhor nessa noite que desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei e saiamos daqui nesta noite mais edificados, mais encorajados, mais fortalecidos. Aqueles que nos acompanham distantes também, que sintam-se tocados pelo teu Espírito que fala por meio da palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós somos acometidos, assolados por dificuldades, e elas são comuns a toda pessoa, seja ela crente ou não, tema ela ao Senhor ou não, seja rica ou pobre, todos nós somos acometidos por adversidades aqui nesse mundo. Adversidades no campo financeiro, adversidades na área da saúde, adversidades na área emocional, espiritual. E todas as vezes que nós somos assolados por esse tipo de situação adversa, nós costumamos tomar as nossas providências. Usamos todos os meios necessários para resolver aquele problema que se instalou em nossas vidas. Se o problema é de ordem financeira, nós procuramos alguém conhecido, procuramos uma instituição financeira, um parente, para que possamos ser acolhidos diante daquela dificuldade. Se o problema é de ordem médica, na saúde,
nós procuramos os recursos. Vamos ao profissional, fazemos os exames que nos são pedidos, procuramos os meios para solucionar esta situação. Se é um problema de ordem emocional, espiritual, procuramos aconselhamento, procuramos um amigo, procuramos um irmão em Cristo, procuramos uma pessoa próxima, procuramos o pastor, um profissional das terapias psicológicas. Nós tomamos as nossas providências. E de um modo geral, nós confiamos na solução dos nossos problemas a nós mesmos. Depositamos toda a nossa confiança em nossa capacidade e muitas vezes nos recursos que nos estão disponíveis. E se não conseguimos, às vezes lá no final da fila de prioridades, nós buscamos a Deus. Meus irmãos, depois do século XVI, do século 17 e 18, o mundo entrou numa fase, num modo geral, de ufanismo, de confiança exacerbada no conhecimento humano. Os séculos 16, 17, especialmente o século 18, foram marcados por um grande desenvolvimento do conhecimento humano. O que se produziu durante esses 3 séculos nem se compara com aquilo que foi produzido em termos de conhecimento e de avanço científico nos séculos anteriores. Depois do Renascimento cultural, esse movimento que teve seu início na Itália, esse movimento trouxe como consequência vários outros movimentos que já estavam ali prestes a eclodirem, a aparecerem, inclusive a Reforma Protestante do século XVI, e aí veio o aflorar das ideias. No século XVIII nós temos talvez o movimento mais simbólico nesse sentido, que é o iluminismo, e também no século XVIII nós temos o desenvolvimento industrial, que aconteceu na Inglaterra por volta de 1789. A partir daí a ciência se desenvolveu. E como eu falei há pouco, a humanidade entrou nesse período de ufanismo, de excesso de confiança na ciência. Antes a produção manufaturada, agora é desenvolvida em escala industrial. Os grandes equipamentos são desenvolvidos. A ciência, de um modo geral, se desenvolve. Novos medicamentos. E aí o ser humano entra nesse estado de ufanismo, de confiança excessiva na tecnologia. Nos nossos dias não é diferente também. De vez em quando surge essa conversa, essa discussão. Ciência ou religião? E o que marcou o século XVIII, que foi uma confiança excessiva na ciência e no conhecimento humano, tem se repetido nos nossos dias também, onde as pessoas têm colocado toda a sua confiança nos recursos humanos. Meus irmãos, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos nessa noite? Eu entendo que tem tudo a ver porque nós estamos diante de uma passagem que nos apresenta uma mulher com um grave problema. O texto diz que essa mulher era viúva. Ela era esposa de um dos discípulos dos profetas e o seu esposo faleceu. E naquela época as viúvas padeciam muito, porque elas não tinham a proteção social que elas têm hoje. Então, via de regra, se tinha filhos, eram sustentadas por eles. Se não, passavam por muitas dificuldades. E esta mulher vai ao profeta Eliseu dizer que ela estava passando dificuldades e, mais do que isso, os credores estavam batendo à sua porta, cobrando as dívidas
que muito provavelmente o seu esposo havia deixado ou que ela havia contraído ao longo daqueles dias para manter a sua casa. E eu gostaria, meus irmãos, de falar nessa noite sobre a necessidade de nós colocarmos a confiança no Senhor diante das dificuldades e não nos nossos recursos. Às vezes tentamos resolver as coisas da nossa própria maneira. Confiamos na nossa capacidade, nos nossos insights, nas nossas ideias. Confiamos nas pessoas, nos recursos que possuímos. Mas essa passagem, ela nos orienta a que nós voltemos a nossa confiança para o Senhor. E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aí o primeiro versículo da passagem, e que mostra que essa mulher confiava no Deus que era o Deus do seu marido morto. O texto diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eu entendo que essa passagem mostra, primeiramente, que essa mulher confiava no Senhor, porque ela vai procurar ajuda a Eliseu, o profeta de Deus. E a maneira como ela procura o profeta e se dirige a ele, dizendo que o seu esposo temia ao Senhor, é porque essa mulher também temia a Deus. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Meus irmãos, eu entendo que essa passagem nos mostra essa confiança da mulher, mas uma questão muito importante: pedir ajuda. Ela podia muito bem ficar com o seu problema, tentar resolver sozinha, e eu até acredito que de alguma forma ela fez isso. Mas chegou um momento que ela disse: não dá mais. E ela foi à procura de ajuda e foi no lugar certo. Porque ela sabia que aquele homem, o profeta Eliseu, tinha alguma orientação da parte de Deus para ela. E que se ela seguisse, como de fato seguiu, o Senhor se mostraria misericordioso em atender a sua necessidade. Nós precisamos confiar no Senhor acima de todas as coisas. Em tempos de adversidades, em tempos de calmaria, em tempos de bonança, em tempo de escassez, em tempo de paz, em tempo de guerra, em tempo de conflito, em tempo de saúde mundial, em tempo de pandemia mundial, em tempo de estabilidade profissional, em tempos de instabilidade profissional. Muitas vezes nós agimos de forma equivocada, achando que podemos administrar as coisas, e aí vamos levando, até que chega um momento que a necessidade mais urgente chega na nossa porta, e nós precisamos buscar auxílio naquele que tudo pode, naquele que é infinitamente bom, o nosso Deus. O segundo princípio que eu gostaria de extrair dessa passagem está no verso 2. E mostra que Deus muitas vezes usa recursos que nós temos em mãos e que não nos damos conta deles. Olha o que diz o verso 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vejam, irmãos, que aquela mulher inicialmente disse que não tinha nada. E acrescenta somente uma botija de azeite. É como se ela dissesse:
profeta, o que é isso diante dessa necessidade tão grande que eu tenho? O que é que representa uma botija de azeite diante de dívidas que podem me custar os filhos? E nesta época aqui, os irmãos devem se lembrar da parábola que Jesus conta do devedor que foi jogado no fundo da prisão até pagar o último centavo. E ali o texto fala da possibilidade de tomar a esposa e os filhos. Era uma prática comum nessa época. Não ter os recursos para saldar a dívida significava submeter a esposa e os filhos a uma condição de escravidão. É como se fosse o pagamento. E essa mulher levanta essa questão: eu estou correndo o risco de perder os meus filhos, mas eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija de azeite. Deus usa os recursos que Ele, em sua providência, já nos deu, muitas vezes, para resolver as dificuldades em que nos encontramos. Nós muitas vezes ficamos esperando Deus se manifestar de forma extraordinária. Se não é corriqueiro, se não são recursos que nós já temos em mãos, não serve. E esta mulher tinha já os recursos, já providenciados por Deus. Botija e azeite. A botija e o azeite fez toda a diferença na situação. Porque foram esses instrumentos que Deus usou para manifestar o seu poder na vida daquela mulher e suprir as necessidades da sua casa. Nós temos muitas coisas que Deus nos dá graciosamente. E em tempos de adversidades, em tempo de dificuldade, nós podemos usá-los de maneira sábia. É a pessoa que está passando por uma dificuldade, mas, por exemplo, tem habilidade na culinária. Está passando por uma dificuldade, mas tem facilidade de lidar com a área da computação, da informática, de criar. Nós já temos recursos em nossas mãos que Deus graciosamente já nos deu. E nós precisamos observá-los. Em terceiro lugar, versículos 4 a 6. O texto nos diz assim, o versículo 3 nos diz: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, então entra e fecha a porta após sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Meus irmãos, eu fico imaginando a cena aqui antes de chegar no versículo 6. Quando aquela mulher chegou em casa, ela falando para os vizinhos: você pode me emprestar uma vasilha? Pode ser aquele caldeirão que você tem, ou aquela jarra. E aquela mulher foi colhendo essas vasilhas e levando para sua casa. E eu fico imaginando a cena, ela apenas com uma botija de azeite, enchendo as vasilhas. E encheu a primeira. E ainda continuava jorrando azeite, encheu a segunda, a terceira, e assim por diante. E o verso 6 diz: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Não há mais vasilha nenhuma.
Nós não temos dúvida de que Deus é poderoso. E sendo da vontade dEle, Ele realiza coisas maravilhosas de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Nós chamamos isso, meus irmãos, de milagre, que está dentro da providência de Deus. Eu estou estudando com jovens da igreja um livro chamado Universo ao Lado. Nesse livro, o autor James Sire, ele fala sobre as cosmovisões que existem no mundo. E ele trata sobre a cosmovisão teísta, que é a nossa cosmovisão, de que Deus criou todas as coisas. Ele é um Deus santo, poderoso, mas Ele não só criou, como intervém ainda hoje na obra da sua criação. Portanto, o sistema é aberto. Porque Deus criou esse sistema, criou todas as coisas, mas Ele intervém, deixou esse sistema sendo governado por leis que Ele mesmo criou, mas Ele intervém nessas leis, muitas vezes contrariando elas. Uma outra cosmovisão, que é o deísmo, diz que esse mundo foi criado por Deus, mas Ele não se relaciona mais com Ele. Como um relojoeiro que deu corda e deu as costas para o relógio, esse mundo está sendo governado apenas pelas leis naturais. Nós entendemos que Deus entra no sistema que Ele mesmo criou, intervém e opera os seus planos conforme a sua vontade, para a manifestação da sua glória. Porque humanamente falando, não se tem como explicar isso aqui, senão o fato de que Deus estava ali naquele momento, multiplicando aquele azeite, vasilha após vasilha sendo enchida. Agora o verso 6, o finalzinho, diz assim: e o azeite parou. A providência de Deus, a provisão do Senhor, vem na medida das nossas necessidades. Deus nos supre. Meus irmãos, e nós precisamos confiar nisto. Eu tenho falado várias vezes aqui na igreja acerca do nosso conhecimento da soberania de Deus. Nós somos de uma tradição, de uma herança teológica que tem como pilar central teológico a doutrina da soberania de Deus. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós duvidamos dessa soberania de Deus, dessa providência de Deus no dia a dia? E não poucas as vezes o nosso coração é tomado por medos, incertezas, inseguranças, inquietações, porque apesar de articularmos bem na nossa mente esse corpo de doutrina belíssimo, na prática, somos desafiados. Quando as coisas de alguma forma escapam do nosso controle, da nossa forma de conduzir as coisas. 2020, mais do que nunca, está aí para nos mostrar o quão isso é verdade. Que nós não temos controle de nada. Os homens, as superpotências, não têm o controle de nada. Porque apesar de toda a sofisticação que o mundo tem hoje, em todos os sentidos, ninguém foi capaz de prever essa pandemia. Se falava que em algum momento ela iria surgir, mas isso é um arquiteto de obra pronta. Você dizer que em algum momento o mundo vai enfrentar uma pandemia, isso é lógico. Em algum momento ela iria surgir. Mas quando, como, em que intensidade e por quanto tempo, ninguém conseguiu prever. A despeito de todos os avanços da ciência, não se tem ainda um medicamento eficazmente comprovado contra esse vírus.
Meus irmãos, a providência de Deus nos supre na medida da nossa necessidade e nós precisamos confiar nisto. E precisamos diariamente reforçar a nossa consciência nesta verdade gloriosa, porque senão a nossa fé entra em crise. Todos aqueles conceitos que estavam bem organizados na nossa mente, diante das adversidades, se a gente não tiver uma consciência fortalecida nesta verdade, esta fé rui. Me lembro que li um relato de um dos sobreviventes de um dos campos de concentração do nazismo, salvo engano, Auschwitz. E havia uma fila em que os condenados iam caminhando, iam passando ao lado de corpos que tinham acabado de ser enforcados, enquanto eles caminhavam em direção à forca, sabendo que esse era o destino daqueles que estavam ali na fila para serem mortos. E o relato diz que esse homem passou por à frente dele estava uma criança, que enquanto ela ia passando ao lado dos corpos enforcados, ela dizia: onde Deus está? Onde Deus está? Onde Deus está? Aquele jovem teve a sua fé, ele era crente, teve a sua fé profundamente abalada diante dos horrores da morte e do sofrimento. Onde Deus está? Onde Deus está quando as minhas vasilhas esvaziaram do azeite, da provisão? Onde Deus estava? Onde Deus estava quando não colocou a sua mão e freou esse mal? Se a gente não reforçar a nossa consciência nas verdades bíblicas, nós faremos a pergunta errada. Não por quê, mas qual o propósito de Deus em tudo isso? E nós vimos aqui na vida dessa mulher, meus irmãos. Eu acredito que, eu fico imaginando os filhos dessa mulher questionando: mas minha mãe, meu pai não era servo. Isso aqui o texto não fala a respeito disso, mas eu fico imaginando a situação daqueles meninos perguntando: minha mãe, e hoje tem alimento? E o Deus que o meu pai servia e que a senhora conhecia também, onde ele está? Agora eu fico imaginando a cena aqui agora. Dos meninos trazendo as vasilhas, aquelas vasilhas sendo enchidas, cheias. E quando a mãe diz: traz mais vasilhas, os meninos dizem: não tem mais, minha mãe. E aí o texto diz que a providência de Deus fez com que o azeite parasse de cair, porque já era suficiente na medida certa para o que eles necessitavam. O quinto princípio que nós observamos no texto está no verso 7. O texto diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A providência de Deus nos supre. Ela é suficiente, vem na medida certa das nossas necessidades. E supre as nossas necessidades diárias. Aquela mulher resolveu 2 problemas: da dívida e do suprimento. Vai, vende o azeite, paga o que deve.
e tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, o propósito dessa narrativa não é nos ensinar lições morais. O propósito dessa narrativa é mostrar que por trás de cada enredo humano, por trás de cada história, por trás de cada acontecimento que nós experimentamos aqui nesse mundo, está a mão de Deus, mesmo que muitas vezes invisível, imperceptível a nós. A providência de Deus é o modo como Ele conduz as coisas. E nada o toma de surpresa. Como disse Ricardo Gondim. Depois que as ondas gigantes varreram a costa da Ásia, ele escreveu um texto dizendo: Deus foi tomado de surpresa. E Ele não pode fazer absolutamente nada, senão, como nós, sentar e chorar as perdas. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus controla todas as coisas e Ele deseja que nós confiemos nele. Não há nada de errado da gente usar recursos que o próprio Deus dispõe para nós. Recursos da medicina, o conselho de outras pessoas, recursos materiais, mas nós não podemos nos fiar nessas coisas, porque são instáveis. Deus quer nos ensinar nessa passagem também, que Ele já nos tem dado recursos, instrumentos, que nós já os temos, que precisamos ter esse discernimento de como usá-los para encontrar saídas diante das situações adversas que enfrentamos. O terceiro princípio e a aplicação é que Deus tem multiplicado diariamente diante de nós recursos que nós necessitamos para a nossa manutenção, subsistência. Confiemos no Senhor. Tenhamos os nossos olhos fitos no Senhor. Eu quero concluir essa passagem apontando, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que enquanto esteve aqui nesse mundo, padeceu das mesmas coisas que nós padecemos, assim como essa mulher padeceu. Mas Ele sempre confiou no Pai. Mesmo sendo Deus, 100% homem, Ele nos ensinou a confiar no Senhor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O maior milagre que Deus já operou nesse mundo foi o de suprir as nossas carências espirituais, de pagar a nossa dívida com o sangue de seu Filho vertido na cruz em nosso lugar. Que você possa, meu amado irmão, continuar confiando na providência de Deus, no milagre do Senhor, que se for da vontade dEle, Ele opera conforme o seu querer. Amém. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, pelo Teu cuidado dispensado diariamente sobre as nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para confiar em Ti. Não
confiarmos os nossos recursos na nossa capacidade, mas confiarmos inteiramente no Senhor. O Senhor já nos tem dado recursos e instrumentos que os usemos nos momentos difíceis, nos períodos de escassez e de dificuldades que enfrentamos nesse mundo. O Senhor tem diariamente multiplicado recursos, sem que compreendamos como isso acontece. Mas a tua providência vem na medida certa das nossas necessidades. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós queremos te louvar nessa noite, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo para suprir a principal carência que nós tínhamos de relacionamento com o Senhor. Pagou a nossa dívida, saldou a nossa dívida diante do Senhor. Nós louvamos o teu nome por tão grande amor e misericórdia, no nome dele e para a glória dele mesmo, Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, o poder e as consolações eternas do Divino Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já chegamos ao fim desse momento de adoração pública. Queremos mais uma vez convidá-los para nos acompanharem nas nossas transmissões pela internet. Nas terças-feiras nós temos o culto de oração, sempre às 19h30. Você pode inclusive colocar nos comentários o seu pedido de oração e nós vamos orar. Nas quartas-feiras, culto de estudo bíblico, às 19h30 também, estamos estudando a primeira carta de Pedro. E aos domingos pela manhã, 9h30, nós temos um momento de adoração também. E às 19h30, esse momento público. No próximo domingo, se esse decreto ele continuar em vigor, nós permaneceremos com as atividades às 18 horas, porque a partir das 20 está decretado o toque de recolher. Tá bom? Deus abençoe a todos e nos conceda uma noite de paz. Sangue precioso, lá